nós sabemos que nós pedimos ao Mestre Jesus para sermos espíritas, sermos seus seguidores e trabalharmos com ele e para ele. Então é esse o sentido que nós estamos aqui, de estudo, de aprendizado. E eu fiquei surpreso, digo a verdade, quando a Marisa me convidou para falar sobre o livro, porque no nosso meio espírita, a gente que está uma caminhada aí há algum tempo, a gente vê que os livros de Kardec, a gente só na Casa Espírita só quer estudar livros dos Espíritos e Evangelho. Né? Inclusive eu debato muito no movimento espírita, que participo há muito tempo, de que criaram uma história que eu juro que não concordo, sei que Maria, eu não devia estar falando isso, mas não concordo, que as palestras públicas têm que ser com o Evangelho, porque nós precisamos de falar de Jesus. Ora, desculpe, mas isso é falta de estudo, porque o Livro dos Espíritos, a terceira parte é só sobre o Evangelho de Jesus. Né? A Gênese, que é o último livro, a gente esquece até de como é escrito o título do livro. A Gênese, os milagres e as predições. É isso? A segunda parte é só sobre Jesus. Toda a obra de Kardec é só Jesus. Toda. Então a gente não tem que falar só do Evangelho. Nós temos que falar de doutrina espírita. Ela é o cristianismo redivivo. Então eu fiquei muito surpreso, nervoso, porque essa obra está fazendo me fugiu o tempo, e eu fui convidado para dividir com André Cantarelli e com Jano, olha a responsabilidade, de falar sobre esse livro no CERJ, no meio do ano, se a minha memória não falha, no mês de junho ou de julho, onde nós fizemos um trabalho online, claro, a gente ainda estava, e eu tive essa responsabilidade de representar a Maricá, de falar desse livro, que eu acho super importante para nós, porque falar de livro também é uma coisa às vezes chata, né? Vamos dizer a verdade. Aí a gente fica contando a história de livro, e isso e aquilo, mas esse livro aqui é muito interessante, porque ele tem uma conotação muito importante para nós espíritas. A história dele é mais ou menos que Kardec foi viajar em 1862 a convite das sociedades, como eles chamavam, que estavam iniciando no interior da França. Ele já tinha feito uma viagem antes, 1 ano, 2 anos antes. Mas nessa ele ficou surpreso pelo número de casas, pelo número de instituições, o número de pessoas. E dali, o que ele fez? Por que ele foi convidado? Aí é que está para nós espíritas. Desse trabalho, ele levou doutrina para aquelas casas, que muitas das vezes, pasmem, já tinham confusão naquela época, coisa que não acontece hoje aqui com a gente, né? Não tem confusão em casa espírita, não tem confusão no movimento espírita, não tem, né? Graças a Deus nós somos perfeitos, né? Hoje em dia, a casa espírita, o espiritismo é o céu na terra, não é? É o nosso lar que a gente já vive. Naquela época de Kardec já estava vivendo. Mas por quê? Porque as pessoas ainda não tinham muito acesso à doutrina, à conformação da casa espírita e da formação doutrinária. E é isso que o livro vem trazer para a gente. Antes eu ia perguntar uma coisa a Marisa, que eu ia perguntar se eu podia falar, porque tem uma parte muito polêmica aqui. Como ela não me autorizou, eu vou pular essa parte, né? Porque é uma parte um pouco polêmica, eu precisava da autorização da direção da casa, né? Então eu vou pular uma parte, mas eu acho interessantíssima essa parte, né? Eu vou pular porque é um pouco polêmica. Então, esse livro traz até algumas polêmicas mesmo, porque a formação das nossas casas espíritas, principalmente aqui no Brasil, sem fazer juízo de valor nenhum, é muito interessante. As casas espíritas do Brasil, elas começam como? A maioria aqui sabe, né? Ela começa sempre da Dona Maria, de Seu João, é médium,
Começa a ter episódios de mediunidade em casa, na rua, em algum lugar, e começa a ter comunicações na casa deles. E aí daí começa todo mundo a ir na casa de Dona Maria, de Seu João, receber comunicação de pai, de mãe, de não sei quem que morreu. E dali começa a juntar um monte de gente e forma uma casa espírita. Sempre começa do telhado para baixo. E eu vivi um tempo na casa espírita, eu e minha esposa, está aqui, que era muito confuso a questão de estudos, porque tinha muito estudo em casa espírita, mas a base não tinha. E eu lembro que o Gerson Simões Monteiro e o Júlio César de Sarroris, que alguns aqui foi um grande amigo que nós tivemos, veio muito a Maricá fazer trabalho com a gente, eles lançaram um projeto que a FEB incorporou, chamado de Volta às Bases. Era que nós tínhamos que voltar às obras de Kardec. E isso foi muito bom, principalmente para a minha formação doutrinária, que é hoje em dia o Grupo Espírita Obreiro do Cristo, onde eu queria começar a falar, a casa que eu venho, que é em São José de Baçaí. Nós temos como princípio sempre a base Kardec. Nós vamos estudar o livro de André Luiz. Não tem problema, mas do lado do livro de André Luiz tem que ter o livro dos Espíritos, tem que ter do lado do livro exatamente, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, principalmente. Esses dois livros, principalmente, têm que estar conjugados, porque a obra de André Luiz é uma obra subsidiária, ela não é complementar, como a gente ouve muita gente falar. Ela é subsidiária, então ela precisa ser lida e estudada com a obra de Kardec. Precisa, não tem como estudar a obra de André Luiz esquecendo a obra de Kardec. Não tem como. Não tem como. E aí, esse livro vem trazer uma coisa muito importante, que a formação das nossas casas espíritas, ela passa por um processo que todo mundo sabe, mas nós esquecemos. Alguém que acha que companheiros desencarnados, companheiros que gostam demais da gente, vamos dizer assim, eles querem que nós estejamos aqui num sábado estudando, seguindo Jesus, se transformando a nossa vida, que é o que a gente pretende. Acha? Acha, Gina? Não é isso? Como nós somos pessoas boas, nós temos uma amizade muito grande, não temos? Espiritual, então, é uma maravilha, Claro, temos amigos espirituais, sim, gente? Mas nós temos aqueles que não querem o nosso caminho. E, principalmente, não quer que a casa espírita funcione. Aí o Paulo, parece que ele foi intuído, sem a gente conversar, sobre o que ele falou aqui. Essa obra vem dizer tudo, vem dar um roteiro para a gente. Ele vem dizer como que a gente vai, dentro da casa espírita, fugir desse problema que a gente tem. Passarmos por problemas obsessivos. Fazermos com que a casa aconteça o que Paulo falou aqui. Por quê? O que acontece na minha também, quinta-feira a gente estava vendo isso, Eu sou uma pessoa que eu sou considerado chato, porque nós construímos agora a nossa parte da palestra pública e tudo, e ficam lá sentadas mulheres, algumas mulheres, inclusive a minha esposa que está aqui, ela sabe que eu reclamo com ela, puxa a cadeirinha, fica conversando, aí eu chego e falo assim, gente, esqueceram que agora tem uma parte lá atrás? Vamos sair do salão, vamos conversar lá atrás? Mas por quê? É porque a gente está fazendo alguma coisa mística? Não. Olha só. Olha o que vai dizer Kardec lá na reunião dos espíritos de Bordeaux, em 1862. Olha só o que ele vai dizer para esses espíritos do interior da França. Ó. A obsessão é, como se sabe, um dos grandes escolhas do espiritismo. Ele não está falando aqui da gente não, tá? Ele está falando do espiritismo.
Não poderíamos, pois, deixar de lado uma questão de importância tão capital. Eu vou pular porque ele está falando aqui de um estudo que ele faz na Revista Espírita. Quem lê a Revista Espírita conhece, ele vai fazer vários estudos sobre um processo obsessivo que passa. Eu vou pular, ele vai dizer assim: aqui diremos apenas que os casos de obsessão são muito raros entre aqueles que fizerem um estudo prévio, olha lá, estudo prévio e atento do livro dos médiuns. A gente consegue se livrar da obsessão na casa espírita e nosso só com um estudo sério do livro dos médiuns. O que a gente mais ouve na casa espírita: eu tenho que estudar para trabalhar, eu tenho que estudar para estar na casa espírita. Ele vai dizer que esse é o princípio, lá na frente nós vamos ver. Ele vai dizer, vou adiantando aqui já uma história que nós vamos ler lá atrás, que naquela época dele, para entrar na casa espírita, para ser recebido na casa espírita, a pessoa tinha que se inscrever no estudo. Era assim que funcionava naquela época. Esse livro vai dizer isso. E ele vai continuar dizendo assim, ó: e se identificarem com os princípios nele contidos. É lógico, nós temos que nos identificar, como eu me identifico. Aqui a maioria sabe da minha história, né? Pelo menos quem não sabe vai saber agora, que tem gente chegando aqui, mas já sempre venho aqui, a gente faz estudos juntos. Eu vim da Igreja Católica praticante, né? Eu era praticante, fui da Cruzada Eucarística, fui do movimento da Renovação Carismática. Quando eu saí de lá, eu estava na Renovação Carismática, eu nunca gostei, mas saí de lá, um dos motivos que me fez sair, né? Fui da Renovação Carismática, minha mãe foi do Apostolado da Oração, o padre ia na minha casa, fazia reunião, fazia texto, né? A santa ia na minha casa, mas eu me identifiquei com o Espiritismo no primeiro dia que eu cheguei. Estudei e estou, do primeiro dia que eu botei o pé na casa espírita, eu nunca mais saí. Inclusive, que eu arrumei o amor da minha vida, casei lá, né, gente? Eu olhei, agora que eu não saio mesmo, né? Conheci minha mulher no centro espírita. Fui um privilegiado, além de tudo. Né? Aí começa a dizer assim: os princípios depois que se mantêm vigilantes. Quando a gente começa a estudar a doutrina do espírito, a gente nos mantenhamos vigilantes. Como o Paulo falou aqui agora. Ontem, no nosso estudo, uma companheira que começou com a gente agora na pandemia, online, e ela está frequentando, inclusive, uma trabalhadora, aí falava assim para mim: Sérgio, você está dando muito trabalho a ela. Deixa, ela está gostando. Ela é a filha de 13 anos. E eu não trabalho a ela, né? Mas ela estava falando uma coisa que ela adorou na doutrina espírita. Ninguém disse nada para ela que ela não podia fazer nada. Em momento nenhum, eu como dirigente, estou no momento dirigente da casa, nunca disse para ela: você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você está proibida disso, você está proibida daquilo. Ela vai fazer um ano lá com a gente, ela deixou de fazer um monte de coisa porque ela estuda as obras com a gente. Está estudando obras póstumas agora, nós estamos estudando obras póstumas na nossa casa, todas as obras entram, estudo o Livro dos Espíritos sexta-feira, terça-feira obras póstumas, estou estudando com ela agora o passe, que ela vai para o passe com ela online, estuda o Livro dos Médiuns, e ela ontem estava dizendo isso, eu achei interessante. Ninguém me disse nada, mas eu agora vou fazer alguma coisa, veio logo o que eu aprendi na minha cabeça. É isso aí. E ele vai dizer assim: vimos alguns grupos que, sem dúvida, pois que se mantém vigilante, atento aos menores sinais que podem trair a presença de um espírito suspeito. Eu sou suspeito? Não, né? Cuidado, gente. Eu sou espírito, mas sou suspeito não, porque você já me conhece. Vimos alguns grupos que, sem dúvida, encontram-se sob uma influência abusiva. Olha aí, ele está falando aqui dos centros. Olha o cuidado que Paulo falou aqui com uma propriedade, o cuidado que nós temos que ter. O centro é feito de parede para nos proteger e para ter um local apropriado? Sim. Mas quem faz esse ambiente aqui somos nós, é isso que ele está dizendo. São vocês, né, que eu só vim aqui de visitante, mas são vocês que estão aqui. E eu aqui no momento, nós temos que ter esse conhecimento
E ele vai dizer ainda: mas é evidente que se comprazem com ela e dela se tornam presa por uma confiança demasiadamente cega e, além disso, por certas predisposições morais. Olha aí, nós nos identificamos com os espíritos que, digamos, que dizemos aí que são obsessores, porque nós temos afinidade com ele. A obsessão faz parte disso. O espírito está me perseguindo, o espírito está me perseguindo. Tá, porque a gente tem aquela afinidade, a nossa predisposição moral é igual a dele. A sintonia que a gente tanto aprende. Né? Ele não nos persegue à toa. Ele vai dizer ainda: outros, pelo contrário, alimentam um tal temor de serem enganados, que levam a desconfiança, por assim dizer, ao excesso. Analisando com cuidado meticuloso todas as palavras e todos os pensamentos, preferindo rejeitar o duvidoso a correr o risco de admitir o que seria mal. Assim, os espíritos mentirosos, sentindo-se inúteis, terminam por se retirar, indo se desforrar junto daqueles que percebem menos vigilantes e nos quais encontram fraquezas e exuberâncias de espíritos a explorar. Uma das coisas que nós fazemos na nossa casa espírita é no Geônia. Reunião mediúnica. Acabou a reunião mediúnica, a gente desce, que a nossa é na parte de cima, meia hora. Todo mundo tem que estar lá meia hora para a gente estudar tudo que teve na casa espírita. E um tem que conhecer o outro, tem que respeitar o outro, e saber quando alguém falar: olha, cuidado com aquela mensagem que você recebeu. Cuidado com aquilo que você... Será que foi mesmo? Nós não temos que confiar em tudo. Nós temos que fazer análise se aquilo é real ou não. E a gente não pode ficar com essa história: não, mas a nossa casa espírita, a gente está protegido. Tá mesmo? Será que nós não somos invigilantes muitas vezes? Aí ele diz o seguinte: olha que expressão maravilhosa, Kardec, cara, é fantástico. Eu digo que ele fala em Obras Póstumas que, quando ele pergunta ao mentor, que se ele que ele foi escolhido para aquilo ali, que se ele não quisesse, se ele falhasse, viria outro, mas não tinha como vir outro. A inteligência dele foi demais, a briga que ele faz com os espíritos. Quando a gente lê o livro dos espíritos, vai estudar o livro dos espíritos, é fantástico. O espírito responde uma questão a ele ainda fica na dúvida, ele ainda é chato, ainda às vezes ele faz, né? Tem a A, a B, a C, né? Porque ele é chato. Tem hora que os espíritos parecem que se revoltaram com ele, falam assim: mas nós já não te falamos isso. E nós não. Na primeira comunicação, não, mas foi a Marisa que fez a comunicação, gente, pelo amor de Deus, Marisa não vai enganar a gente. Mas quem disse que ela vai enganar a gente? Mas quem disse que em algum momento de invigilância de todos nós não podemos cometer um deslize? Todos nós, eu posso aqui nesse momento falar alguma coisa que depois a Marisa pode chegar para mim e dizer: sério, aquele negócio que você falou lá na palestra foi complicado e eu vou ter que pedir desculpa e aceitar. É isso que ele está dizendo, é isso que forma a casa espírita, é isso que forma o movimento espírita, é isso que o livro quer dizer para a gente. E ele vai dizer o seguinte: o excesso em tudo é prejudicial, mas em semelhante caso, vale mais pecar por excesso de prudência do que por excesso de confiança. Né? Quando, né, Marisa? Quando, né, Paulo? Não ouviu, mas Marisa ouviu muito no movimento espírita dizer que eu sou radical, que eu tenho um excesso. Eu prefiro, como se diz aí, pecar por excesso, né? Ele diz assim, né? É melhor a gente, Kardec vai dizer no livro dos médios, que é melhor a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única ideia errônea. Não é isso que ele fala? Melhor nós rejeitarmos 10 verdades do que aceitar uma única ideia errônea, porque essa ideia errônea pode destruir tudo. Tudo. Às vezes é verdade, eu estou rejeitando, mas é um excesso de zelo por precaução. Depois eu vou até, é muito pior eu errar porque eu tentei
que aquilo não fosse para frente, se fosse certo e eu errei, do que ser errado e eu aceitar e implantar. Isso é muito pior. E é isso que ele vem dizer para os espíritos, que ele está dizendo isso aqui, gente, é para o movimento espírita e para os espíritas daquela região, quando ele foi fazer a visita. E é isso que nós temos que entender. E é isso que quando Paulo falou do silêncio, que ele vai dizer aqui, como ele vai até dizer aqui, né, que a seriedade, nós vamos entender o porquê. O motivo é esse. O motivo para que a gente entre em contato com a espiritualidade. E ele vai continuar. Eu não quero ler muito, né, porque livro é chato às vezes da gente falar, mas eu queria falar uma coisa que eu acho muito importante. Acho que desmarquei esse elemento. Ele vai dizer sobre uma categoria de espíritas que adotam ideias espíritas que levam-as para as casas espíritas aqui nesse livro. E aí, eu não vou ler tudo, porque ele vai caracterizar aqui por 3, né? Ele vai dizer, só para a gente entender, que ele vai dizer que são espíritas praticantes, os verdadeiros espíritas, né? Ele vai dizer o seguinte, que tudo que a gente for fazer na casa espírita, no movimento espírita, nosso, tem uma base. Além da gente estudar as obras, o espiritismo tem uma base. É essa base é que vai fazer a gente ficar pautado em Jesus e na doutrina. Eu vou dizer para vocês, não vou nem perguntar. Ele vai dizer assim, o espiritismo tem por divisa, quem lembra a divisa do espiritismo? Vamos lá, eu não posso falar sozinho não, que é chato pra caramba. Olha só, fora da caridade não há salvação. O que vale dizer? Fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. O meu livro está todo riscado, eu tenho essa mania, por isso que eu não consigo ler em tablet, em internet, eu não consigo. Eu sou velho, meu negócio é ter livro na mão, né? E eu tenho mania de ler com lápis, riscando, anotando, o meu tudo riscado. Então isso eu fiz questão de riscar quando eu li isso a primeira vez. Tá? Ele diz que fora da caridade não pode existir verdadeiros espíritas. Aí o que ele fala? Nós fizemos isso agora na nossa obra, que ficaram perguntando quando nós fomos escrever lá. O que nós vamos colocar na porta do centro? Você não tem o que a gente perguntar o que nós vamos colocar lá. Só tem uma coisa para colocar. Fora da caridade, na salvação. Só isso. Está lá no prédio, nosso prédio, no prédio está escrito lá, Grupo Espírito Obreiro do Cristo. Fora da caridade, na salvação. Como nós não terminamos a obra da frente ainda, não vai botar o horário não? Tá bom, o horário nós vamos colocar no muro, que a gente vai começar a obra do muro. Mas aqui na parede tem que ser o que Kardec disse. Porque ele fala assim, solicito-vos inscrever daqui para frente essa divisa em vossas bandeiras, pois que ela resume ao mesmo tempo a finalidade do Espiritismo e o dever que ele impõe. Sou eu não, é Kardec. Ele fala isso. Ele fala isso. Que essa é a nossa bandeira, é a nossa divisa, é o que nós temos que lutar sempre. Fora da caridade, na salvação. E aí, a gente não vai ficar aqui porque não é o tema da palestra, né? Fora da caridade, na salvação. Os estudos vão fazer a gente entender que caridade é muito, muito além da gente dar esmola, né? Como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sobre a esmola, né? Dá lá, pegam lá, sobre a esmola, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicar sobre a esmola. Então, a gente tem que entender que essa é uma questão moral, como ele diz aqui, moral, fora da caridade não há salvação.
E ser fora da caridade na salvação, eu preciso do quê? Principalmente entender o outro. Não é isso? Ontem também no estudo, a gente estava conversando sobre isso, que estudo era sobre livre-arbítrio, que é uma coisa complicada, né? Então eu estava dizendo, hoje nós espíritas, nós temos o dever moral de entender o outro. Porque quando Jesus fala assim, não julgueis para não serem julgados, eu posso ter um pensamento, eu posso ter uma ideia, mas aquele companheiro, às vezes, não tem a mesma ideia, eu preciso entender o porquê que ele não tem aquela ideia e não julgá-lo. Não é isso? Às vezes ele não teve o mesmo conhecimento que eu tive. Às vezes ele não teve a mesma oportunidade que eu tive. Não é isso? E muitas vezes a gente julga, né? Eu estava aqui no debate, achei aquilo maravilhoso da companheira dizendo aqui nessa casa do teatro que eles fizeram sobre o mendigo, né? Que o espírito querendo se afastar, né? Eu não sei quem estava aqui no dia, eu estava, né? Aquilo foi fantástico, porque mostrou como nós somos. Eu lembro que estava a Ivonete, que não sei, alguém, a maioria aqui deve conhecer a Ivonete, do nosso lar. Eu, Ivonete e Edson, nós estávamos indo num evento no CERJ, lá no Rio. Aí ele deixou o carro, ele era marinheiro, né? Ele deixou o carro ali na marinha e nós fomos a pé. Longe, depois nós reclamamos com ele pra caramba, né? Longe, Edson sempre foi meio doidinho, largou a gente, vamos embora, a gente a pé. E nós começamos a passar na Presidente Vargas de manhã cedo, porque começava às 9 horas, né? Nós saímos cedo. E aquele monte de companheiros dormindo ali. E olha só, do nada, nós começamos a andar na calçada e descemos a calçada, começamos a andar e conversar na rua. Começar na rua para não passar na calçada, instintivamente. Depois eu falei assim, depois que passou, eu falei assim, vocês viram o que nós fizemos? Espíritas indo para o trabalho espírita? Aí Edson, o que nós fizemos? Nós nem percebemos que nós tínhamos atravessado para a rua para não passar perto daquele pessoal. Né? Se você vê como sou bom, nunca mais Marisa me chama, porque eu não sou bom. Né? Fora da caridade, uma salvação. Ah, eu vou parar ali e vou dar comida a eles. Eu não tinha como dar comida, mas um bom dia. Né? Isso é ter caridade. Bom dia, meu companheiro. Está tudo bem? Bom dia, bom dia. A pessoa se sente reconhecida. Né? Às vezes ela não quer nem comida, porque às vezes ela tem, porque passou alguém ali de noite, as caravanas da solidariedade, né? Passou ali, às vezes nem precisa de comida, porque às vezes já comeu, às vezes vai alguém ali, vai dar o café da manhã. Mas um bom dia. Esse é o nosso dever moral. Eu não estou falando de vocês, não, estou falando de mim, porque eu estou falando de mim. Tá? A gente às vezes passa no supermercado, tá aquela fila, né? Aquela fila que o supermercado cisma, eu passo lá, escrevo toda vez que deveria ter fila única. Né? Mas não, cada caixa tem sua fila, a gente tem que escolher a fila. Aí está lá 10 volumes, o companheiro não entende que ele não pode entrar com um carrinho com 1000. Né? E a gente está ali, tendo que esperar, e quando a gente passa, começa a reclamar com quem? Com a menina do caixa. Que não tem nada com isso, porque se ela for falar com o companheiro que o carrinho não era para ele estar ali, ela vai apanhar. Né? Trabalhando, o cara vai dar um tapa na cara dela, vai brigar com ela, e eu vou lá como espírita, devendo entender que ela não tem culpa, e ela está ali trabalhando, ela vai sofrer consequências se ela chegar ali e falar assim, olha, você não pode entrar com esse carrinho aqui, você não pode entrar com esse carrinho aqui, que aqui é só 10 volumes, aqui é 10 volumes. A pessoa vai se transformar e vai bater nela. E eu, como espírito que deveria entender isso, falo assim, não podia estar aqui falar para a pessoa, para apanhar da pessoa, eu não vou falar, né? Então eu vou brigar com quem? Com a mais fraca. Né? A pessoa mais fraca que está ali. Eu estou sendo caridoso? Não, fora da caridade na salvação. A minha esposa está aqui, ela sabe, ela reclama muito, que eu aprendi uma coisa, não é melhor do que ninguém não, é porque depois começou a minha consciência pesar. Agora não, agora está melhor porque o telemarketing, né? Agora é obrigado por lei a vir 0300, aí a gente já sabe, não atende, né? Mas, quando não era, aí atendi o telefone.
Aí ela desligava. Depois eu falei assim, meu Deus, as meninas estão trabalhando, né? Lá do Nordeste, a maioria que liga para mim é com sotaque nordestino. Coitada dela, né? Precisa daquele emprego. E eu não quero conversar com ela. Ela fica, mas você tem uma paciência. Que aí eu pego o telefone, eu deito no sofá e deixo ela falar. Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa ela falar. Aí ela me vende tudo. Quando chega na hora dela falar assim, o senhor pode me dar o seu CPF? Né? Ela chegou nesse momento. Aí eu digo assim, infelizmente, você me desculpa, mas eu no momento não quero, tá? Tomara que você consiga, tomara que tenha alguém. Aí ela diz que você está com muita paciência com essas moças. É porque eu entendi que eu estava errado. Não sou melhor que ninguém. Elas estão trabalhando. Agora não, agora tem mais 0300 para não atrapalhar, eu já me desligo antes mesmo. Mas antigamente a gente falava que era aqui é do bom, tá? A gente desligava, não deixava nem a pessoa falar. Não é falta de educação? Já pensou se eu ligo para a Marisa, ela desliga na minha cara? E é espírita, hein? Primeira coisa que eu vou dizer, né? Vou ou não vou? Vou, né? Vou dizer que não? Vou dizer. Porque eu sou atrasado também. Então essa divisa fora da caridade, da salvação, tem que estar no nosso coração, no nosso pensamento o tempo inteiro. Só falei bobagem? Pode ter sido, mas porque isso é o mínimo que a gente pode fazer para chegar no máximo. Eu não vou fazer o trabalho de Chico, porque eu não vim para fazer o trabalho dele. Eu vim para fazer a minha parte que me toca na obra da criação, questão 132 do Livro dos Espíritos, o motivo da encarnação. E continua aí. Mais uma partezinha aqui. É claro que eu não vou falar desses discursos, né? São uns discursos longos, que agora a gente chama de palestra, né? Exposição, mas Kardec era discurso mesmo, né? E ele fala assim, você é um pouquinho longo, né? Tem uns que dizem assim, hoje você é um pouquinho longo. Aí, meu Deus do céu, entendeu? Mas tem uma parte muito interessante aqui no final, que aí ele vai falar aqui sobre doutrina no final, né? Sobre formação de grupos e sociedades espíritas, que é o 10, né? Sobre o uso e práticas exteriores de culto nos grupos. Eu acho isso importantíssimo. Como eu digo, a gente fala algumas coisas e a gente não sabe de onde veio, né? Aí a pessoa chega na casa espírita e fala assim, ué, a casa espírita não tem santo, não tem vela, não bate tambor, não tem música, não tem isso. A oração é estranha. Aí o outro fala assim, não, porque o espiritismo é assim mesmo, não sabe nem de onde veio a história. Né? Que infelizmente é isso, gente, falta estudo. Falta estudo. Ou falta estudo, as pessoas, eu não sei da vida de ninguém. Né? Mas a gente às vezes não quer se debruçar na doutrina, porque realmente dá trabalho. Os livros de Kardec às vezes são aqueles livros chatos mesmo, né? Com palavras difíceis, mas isso é até bom, porque assim, saindo um pouquinho, acho que aqui quase ninguém estava, não sei se a Gislane estava, mas a primeira vez que o José Raul teve em Maricá, ele que quis conhecer o nosso movimento, e ele foi lá no nosso lar. Você estava no nosso lar? Nem você, nem... Não, né? Quando o Raul veio conhecer a gente no nosso lar, então ele contou uma história muito interessante, que ele disse que um rapaz entrou na doutrina espírita e tinha uma vergonha de fazer palestra, de fazer prece, não fazia prece. E ele, meu filho, lê esses livros aí, vê prece, vê as preces que tem. Aí um dia que ele foi fazer a prece, olha, ele fez uma prece longa, com uma palavra tão difícil, que depois Raul falou assim, meu filho, calma, né? Calma, faz a prece do seu coração, porque o que ele disse? Que a doutrina espírita ensina a gente até a falar melhor, a se expressar melhor, porque as palavras são difíceis, então a gente tem que procurar no dicionário, em algum lugar. Agora no nosso grupo já tem esposa que sabe, e a professora de português, nós estamos com a professora de português lá, tudo eu falo para ela, né? E aí, tá certo o que eu estou falando? Aí ela, né, isso mesmo, concordância verbal, que eu sou ruim um pouquinho nas concordâncias. Aí eu disse o que, aí a gente vai aprendendo, né? Nós estudamos a Gênese, que é um livro maravilhoso para mim, depois do Livro dos Espíritos, melhor é a Gênese, e nós temos lá um professor fugiu agora, não é química
física, professor de física. Gente, eu já tinha estudado a Gênesis umas 2 vezes, mas foi o melhor estudo que nós fizemos. Porque professor de física, quando a gente lia aquela evolução do mundo, com aquele negócio todo, não precisava nem procurar nada, ele já sabia o que era. E isso, e aquilo, e isso, e aquilo, e isso, e aquilo. Todo mundo agora está falando assim, vamos voltar a estudar a Gênesis, você vê que todo mundo quer estudar. Por quê? Porque é isso, a doutrina espírita vai nos fazendo ampliar os nossos conhecimentos, a gente vai gostando cada vez mais, e sobretudo a gente vai gostando mais ainda de Jesus e de Deus. Percebe, quando você vai estudar, a gente vai vendo como Deus é maravilhoso e como Jesus é fantástico. Jesus não é maravilhoso, como eu aprendi lá na igreja católica, tem até um hino, né? Que Jesus é maravilhoso, aí tem um nome lá, né? Rei da eternidade, príncipe da paz, né? Mas não, Jesus é fantástico. Fantástico. E só a doutrina para mostrar isso a gente. Mas vamos lá. Sobre o uso e práticas exteriores de culto nos grupos. A doutrina espírita nasceu com uma proposta de que a gente não tenha rituais. Porque o ritual é uma coisa particular, é uma coisa material. E geralmente a briga de grupos de religião são os rituais. Nós estamos vendo agora a Copa do Mundo aí numa confusão danada, né? Foi para o Catar, aí a empresa que patrocina uma cervejeira, que quando teve aqui no Brasil existe uma lei que não pode ter bebida alcoólica nos estádios do Brasil, mas abriram mão, porque né, tinha dinheiro envolvido. Lá eles prometeram e agora proibiram, porque a religião não deixa de jeito nenhum e todo mundo dançou, está numa confusão danada, né? Sem entrar no mérito da bebida, não, estou falando aqui de rituais, né? De rituais que a gente está falando, não estou querendo entrar nessa. Então, o que acontece com os rituais? Os rituais dividem, e eu falo isso com a certeza do mundo, porque eu vi no catolicismo uma religião totalmente ritualísticas, e eu entendo e entendi, sempre entendi os ritos, principalmente da missa, que ela tem 3 ritos da missa, né? 3 ritos, que tem base, para eles tem base, para qualquer um tem base, mas é desnecessário, é só isso, mas tem a base. Lutero vem, desmonta aquela base, e começa um outro tipo de rito. Aí vem, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, vem um outro tipo de rito com o protestantismo aí que a gente está vendo de hoje, né? Que são as mediunidades. Quando começa aquele monte de gente na rua no interior dos Estados Unidos, lá daquela cidade, começar a ter mediunidade pela rua, né? E começa então esse período desse novo protestantismo que a gente conhece aí, de todo mundo pegando, rodando, caindo, né? Porque eles não entenderam. Então ritualiza. É maldade? É errado? Não, é desconhecimento. E aí ele vai dizer o seguinte, é aqui que tem uma parte polêmica que eu não vou falar não, porque não estou autorizado pela direção. Ele diz assim, é sem dúvida não apenas útil, porém necessário rogar através de uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Ele diz aqui que a gente tem que fazer prece para os bons espíritos, a gente tem que entrar em sintonia. Então ele vai dizer assim, essa prática predispõe. Qual é a prática que o Espiritismo faz nas casas espíritas? Aí vamos entrar de novo no que Paulo explicou aqui para a gente. Paulo estudou a doutrina, então ele sabe, né? Por isso que ele já antecipou o que eu ia falar. Então ele diz o seguinte, acho que ele já deve ter lido o livro. Aí é o seguinte, está escrito assim, qual é o ritual da doutrina espírita? Porque a gente diz que não tem ritual, mas tem, né? Tem um ritual, para a gente ter condições de trabalhar, porque sem ritual não tem condições de trabalhar. Ele vai dizer o seguinte, essa prática predispõe ao recolhimento, olha aí, a primeira prática, condição especial a toda reunião séria. É o que ele falou, a balbúrdia,
a confusão, como que a gente vai entrar numa sintonia? Já pensou se tivesse todo mundo aqui conversando coisas diferentes? Estaria todo mundo no mesmo pensamento? Vocês acham? Eu falei da Copa, aí começa um dizendo assim, aqui no momento que os homens, quem vai ganhar é o Brasil, quem vai ganhar é a Inglaterra, quem vai ganhar é a Argentina. Né? Um está conversando uma coisa igual, você viu? O Daniel Alves foi convocado de novo. Gente, ia ter sintonia no local? Não, cada um estava pensando alguma coisa diferente. Né? A gente tinha um companheiro na Casa Espírita que quando a música estava ruim, né, que ninguém cantava direito, ele dizia assim, o nome desse conjunto é Paralelos do Ritmo, não se encontra nunca. Né? Ele dizia assim, é isso, a nossa sintonia não pode ser sintonia de paralelo dos ritmos. Nós temos que estar unidos. É isso que ele vem dizer. Olha como Kardec nesse livro foi formando as casas espíritas, né? Através da experiência da pesquisa que ele fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, e levando para todas as casas. E trazendo até hoje para a gente, que ele colocou em livro. E a gente não sabe nem aonde a gente ouviu alguém falar, a gente ouviu palestra, alguém mais experiente do que a gente começou a fazer, então todo mundo acha que não, deve ser tradição do Espiritismo. Não é, existe uma pesquisa. Né? E ele diz assim, tudo nas reuniões espíritas deve se passar religiosamente, isto é, com gravidade, com respeito e recolhimento. De novo, ele falando a mesma coisa para a gente. Mas é preciso não esquecer que o Espiritismo se dirige a todos os cultos, aí que está. Eu sempre digo isso na nossa reunião mediúnica. Né? A gente, na nossa reunião mediúnica, a gente costuma nem muito fazer algumas orações, falar nada de religião, porque a gente não sabe o espírito que vai ali. O espírito não tem religião nenhuma. Não, vamos fazer uma prece. Então, que prece, rapaz? Eu não acredito em Deus. Você acabou com o trabalho. Acabou com o trabalho. Todinho aí, ninguém aí não sabe o que faz. E agora, o que eu faço? Não, meu amigo, mas aqui é uma casa de Jesus. O que eu estou fazendo aqui? O Cadilho, quem conhece o Cadilho aqui? Todo mundo conhece o Cadilho aqui, Sebastião Cadilho, né? Ele contando, nós fez um seminário com a gente, depois nós fomos almoçar, ele estava falando, depois ele conversou com a gente sobre isso, mas ele falou lá no estudo que na casa dele uma vez, uma senhora muito experiente, mas deu uma vacilo, né? O espírito chegou, ele falou assim, onde eu estou? O que o espírito falou? O que a doutrinadora falou? Você está no Centro Espírita Antônio de Paula. Antônio de Pádua. O que aconteceu? O espírito se desesperou, porque ele era um pastor protestante. Meu Deus, eu estou na casa do diabo, eu estou no inferno, Ele disse que a reunião teve que ser suspensa, porque desarmonizou a reunião mediúnica. Desarmonizou o médium, desarmonizou o espírito. Eu estou no céu. Meu Deus, eu estou no inferno, me mandaram para o inferno, ele achou que ele estava no inferno. Então, o recolhimento, isso aí, dirigir o culto, tudo isso que a gente tem que ver. Muito, 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 muito. Ele vai dizer assim, para a gente terminar. Buscando um pretexto para combatê-lo, é preciso, pois, fortalecer essa opinião pelo emprego de rituais dos quais não deixariam tirar partido, para dizer que as assembleias espíritas são reuniões de protestantes, de cismáticos, etc. Seria uma leviandade supor que essas fórmulas são de natureza acomodar certos antagonistas. Quer dizer, não, a gente tem que botar um monte de coisa, porque vem um monte de gente aqui de cada religião, então se a gente encontrar cada elemento de cada religião, nós vamos atrair todo mundo. Não é nada disso. Né? Muito pelo contrário, aí tem um protestante que a gente acende uma vela e ele vai embora. Né? Não é nada disso. Então a gente tem que estar com tudo aberto para todo mundo. Então ele vai dizer assim, o Espiritismo chamando para si os homens de todas as crenças para uni-los sob o manto da caridade e da fraternidade, habituando-os a se olharem como irmão, qualquer que seja sua maneira de adorar a Deus, não deve melindrar as convicções de ninguém pelo emprego de sinais exteriores de qualquer culto.
Então a casa espírita não tem nem que ter foto de ninguém, nem de bezerra de ninguém. Pode ter lá dentro, né? Porque dizem aí que o pessoal que vai na França passa a mão na estátua de Kardec, né? Diz que ela está até já coisa. A gente tem essa mania. Eu lembro que muitos amigos chegavam no grupo espírita que a gente frequentava e ó, se benziam antes de entrar. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Para evitar esse inconveniente tão grave, aconselhamos a abstenção de qualquer... Isso não vou ler, não, desculpa. Esse aqui eu pulo. Esse é meio polêmico. Vamos lá. O importante é que não haja nada de ostensivo e, sobretudo, nada de oficial. Não existe nada oficial. O mesmo se pode dizer em relação ao sinal da cruz, ao hábito de colocar de joelhos, etc. Sem esta linha de conduta neutra, não se poderia impedir, por exemplo, que um muçulmano integrante de um grupo espírita se prosterne e coloque a face contra a terra, recitando em voz alta sua forma sacramental. Só há um Deus e Maomé é o profeta. Já pensou? Que bagunça que ia ser no centro espírita, se isso acontecesse? Então, isso aí que a gente deve ficar bem entendido, que o que acaba de ser dito não se aplica senão aos grupos e sociedades constituídos de pessoas estranhas umas às outras. Porém, nunca as reuniões íntimas de família, nas quais naturalmente cada pessoa é livre de agir como bem entender, uma vez que tal ambiente não se corre o risco de melindrar a ninguém. Aí na nossa casa, ou na reunião mediúnica, ou na reunião, né? A gente faz a nossa prece, tem gente que gosta de fazer Ave Maria, tem gente que gosta de fazer o Pai Nosso, mas são as reuniões íntimas. Numa reunião pública, numa reunião de estudo, a gente não deve fazer isso. A gente deve ter aquela coisa vinda do coração, para que todos, porque senão quando eu falar assim, Alberto, faz uma prece, ele vai achar que ele tem que fazer a mesma que todo mundo faz. Um Ave Maria, um Pai Nosso, que é ritualizado nas outras religiões. Nós não. Tem lá aquela casa, né, do homem preto que ia todo dia trabalhar na enxada, e ele olhava, e ele encostava na enxada, olhava para o céu e dizia: Pai, o preto velho está aqui. E diz os espíritos que essa era a maior prece, que todos os dias de manhã os espíritos já ficavam esperando para que ele fizesse aquilo e o acolhia. Só isso que ele dizia. Então, a gente está chegando no fim, hoje eu até passei um pouco da hora que eu costumo falar, mas ele vai dizer aqui, depois no final, ele vai fazer um projeto de regulamento para usos em grupos de pequenas sociedades espíritas. Aqui ele vai fazer um regulamentozinho, por exemplo, a nossa casa tirou muito daqui do Livro dos Médiuns, porque também tem lá no final do Livro dos Médiuns o regulamento. E a nossa casa também tirou, várias coisas. Então ele diz, ele diz que a sociedade declara aderir os princípios formulados no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e se coloca sob a proteção do Espírito tal, e ela toma por divisa, de novo, fora da caridade na salvação, fora da caridade na verdadeira espírita. Isso está lá logo no início dessa questão que ele fala. Tinha um aqui que eu tirei, mas eu acho que a gente deixa isso para depois, sobre a gente, tudo que ele está dizendo aqui foi tudo que ele disse lá atrás, como a gente deve se reunir. Então, o que eu vou dizer para vocês? Leia esse livro pelo menos. Você não estuda, dá uma lidinha nele, porque ele é pequeno, é curto, dá para ler em 2 dias, 3 dias, fácil, parece que não, mas é fácil. Aqui a gente vai entender tudo o que a gente precisa entender sobre a doutrina espírita, sobre formação de grupos, sobre o nosso comportamento, Isso aqui está ligado a isso, tá? A casa espírita, a nós, ao movimento espírita, porque parece que não, mas quem é o movimento espírita? Quem é a casa espírita? Somos nós. Falta ali, até que hora mesmo, Sério. Eu vou terminar isso aqui. Uma coisa só que eu queria dizer, gente, olha que outra história que tem aqui, que Kardec, ele viajou para conhecer os centros espíritas que foi convidado. Dizem por aí, que aí começou o movimento espírita. Então, é importante
importante sim, gente, a gente conhecer as outras casas espíritas. É importante a gente participar do movimento espírita da nossa cidade, porque a gente está propagando, que ninguém vai propagar a doutrina do espírito se não for nós. Tá? O livro dos médiuns, num capítulo que se intitula Das Sociedades Propriamente Dita, que depois que ele faz toda a parte de mediunidade, ele vai falar de casa espírita, de reunião espírita, que está aqui, mas está lá. Então ele vai dizer o seguinte, que uma das propostas da casa espírita, do espiritismo, é que a gente se torne uma família espírita, e que os grupos espíritas se tornem também uma família. E ele diz lá que a gente tem que visitar um no outro, para que a gente forme a grande família espírita. A casa espírita é a pequena família espírita. O movimento é a grande família espírita. Tanto que ele diz lá, muita gente diz que não sabe onde está, mas está no livro dos médiuns, que quando a casa está muito grande, se divide em outras. Né? Por que ele fala isso? Existe um motivo. Porque quanto menor, mais a gente se conhece. Os grupos se tornam menor. A gente vai em casas espíritas aí, tão grande, eu tenho uma paixão por uma casa espírita que ajudou na minha formação, não vou falar o nome, né? Tenho uma amizade muito grande, mas às vezes eu chamo algumas pessoas para fazer palestra, e eu falo assim, fulano veio aqui, eu não conheço, porque ele é da reunião de tal dia, de tal hora. Ele não conhece a pessoa da própria casa, não sabe quem é. Né? Eu só conheço fulano, é uma coisa que nós implantamos no GEOC, vamos fazer agora de novo, a gente faz isso, estamos retornando, sempre visitamos as pessoas nas casas dela. É aniversário, nós vamos na casa da pessoa, fazemos almoço, vamos fazer almoço na casa de fulano, agora essa menina que eu estou falando, nós vamos fazer lá um eventozinho na casa dela, final de ano a gente sempre faz, né? Pessoal, final de ano a gente não faz evento na casa espírita. Nosso evento final de ano é fora, porque eu gosto de bagunça, eu gosto de brincar, né? Tem que ter música, a gente vai falar bobagem mesmo, e vamos lá porque nós somos uma família. A gente, esse cara chegou, essa moça lá que está com a gente lá, que é professora de português, já tive almoçando na casa dela lá, ela e o marido dela não é espírita, é católico, mas vai de vez em quando na reunião. Nós vamos para casa, vamos lá para sua casa, vamos lá almoçar. Vamos almoçar porque a gente precisa conhecer o outro, e o outro precisa conhecer a gente. Às vezes aquela pessoa tem algum problema que eu posso ajudar, ou ela pode me ajudar de alguma coisa. Só conhece a pessoa do Santo Espírito quando terminou a reunião, ainda vai embora correndo. Né? Eu digo sempre, a cantina da nossa casa é para que a gente arrecade, porque lá a gente, até isso nós fizemos, nossa casa não tem nem quadro de sócio, ninguém dá dinheiro, ninguém nada para ninguém dizer que não pode participar. Né? A única coisa que a gente ganha dinheiro lá é a cantina e os eventos que a gente faz. Mas eu falo assim, ninguém pode ir embora, eu não tenho dinheiro para comer, não tem problema. Mas quando termina, todo mundo vai lá para trás e é lá que nós vamos nos confraternizar. Ninguém se confraterniza no salão, porque antes você tem que ir lá brincar, bater papo, conversar. Faz parte do fora da caridade de nossa salvação. Fora da caridade de nossa salvação. Aí, às vezes, aquela pessoa só tem amizade no centro espírita, né? Eu não sou caridoso com ele, porque eu estou preocupado com minha mulher, estou preocupado com o filho dela, estou preocupado com meu irmão, estou preocupado com minha irmã. Claro que eu tenho que ter preocupação com a minha família. Mas eu não reconheço ninguém como minha família, vocês não são minha família? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Que Jesus nos abençoe.